invocando sobre nós a luz, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos ilumine e nos faça compreender a profundidade dessa liturgia, o que Deus quer falar hoje em cada um dos nossos corações. Hoje estamos celebrando a linda memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja. E que bonito a gente poder entender, né? A primeira grande verdade que salta já, né? A primeira conclusão que a gente chega é que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Diga para aquela pessoa que está do seu lado, você não está sozinho porque você tem uma mãe. Você não está sozinho porque você tem uma mãe. Nós temos uma mãe. E esse foi o grande presente que Jesus nos deu no alto da cruz. No alto da cruz. E aqui tem muitos detalhes nessa leitura. É realmente assim, essa leitura dá para fazer um retiro de uma semana inteira. Só esse trechinho, né? Muitos detalhes. Primeira coisa também que salta aos nossos olhos, nossa compreensão, é justamente assim, a gente ouve dizer, por isso que eu fiz questão aqui na leitura, dar bastante pausa, né? Junto à cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria, quantas mulheres estavam ali? 4, né? Mas assim, né? Aí vem toda aquela discussão, enfim, que Maria tinha mais filhos, enfim, né? Nossa, aquela discussão toda, né? Se Maria teve ou não teve mais filhos, minha gente? Sim ou não? Maria teve ou não teve mais filhos? Sim ou não? Eu quero uma, né? Sim e não, né? Sim e não, né? Biologicamente não, né? Mas quem é filho de Maria, levante a mão. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é só um pouquinho, né, dos filhos de Maria que a gente tem, né, gente? Todos nós somos filhos de Maria. Agora, biologicamente não. Biologicamente foi só Jesus. Que é uma prova concreta, o próprio Evangelho de hoje nos fala isso. Se Maria tivesse outros filhos biológicos, né, filhos, né, naturais, né, que sentido teria Jesus no alto da cruz? Ele falou para quem? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Falou para quem? Para João. João era irmão de Jesus? Era parente de Jesus? Não. Que sentido teria Jesus entregar a sua mãe para um estranho? Porque se Maria tivesse outros filhos, ele ia dizer, meus irmãos, eu vou morrer na cruz, agora vocês cuidem da nossa mãe. Ele disse isso ou não? Porque era sozinho, só ele, José já havia falecido, só estavam os dois ali. Então, primeira outra grande verdade que salta esse evangelho é justamente isso, né? Maria só teve um filho, Jesus. Os outros, né, são parentes deles, filhos dessas mulheres que a gente falou aqui agora, né? E tem uns textos que provam disso. Então, mas a gente não pode perder o foco. O foco é Maria, mãe da igreja. Quando Jesus no alto da cruz disse assim, mulher, eis aí o teu filho. E olha que coisa interessante, Jesus não fala assim, mãe, eis aí o teu filho. Não fala isso. Jesus fala mulher. Por quê? Porque mas Jesus não reconhecia que Maria era a mãe dele? Não, pelo contrário. Jesus estava aí dignificando e fazendo a gente entender quem é Maria? Quem é Maria? Aí ele, ao chamá-la de mulher, e ele chama outras vezes também. Então, lembrando no capítulo 2 de São João, nas bodas de Caná, né? Quando Maria chega assim, filho, eles não têm vinho. O que Jesus responde? Mulher, a minha hora não chegou. Mulher. Que mulher que Jesus estava falando? Por que Jesus falava mulher? E aí a gente vai lá na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, né? A primeira leitura fala, o contexto é como o pecado entrou na humanidade. Não foi o ser humano culpado, pelo pecado, não foi, né? Não foi, o culpado foi o demônio. Só que qual é a culpa do ser humano então? A participação que ele teve. Ele cedeu, abriu brecha, e quando a gente abre brecha, ele entra. Quando a gente abre, porque não adianta você dizer para mim, para ninguém,
Ah, mas eu sou uma pessoa de fé, eu rezo o terço todo dia, eu venho à missa todo dia. Ótimo, ótimo, isso te fortalece. Isso te fortalece. Mas numa luta contra o inimigo você vai perder. Estou lembrando daquela historinha que eu contei um tempo atrás de por que Davi enfrentou Golias e matou Golias? Por que Davi derrotou Golias? Davi era um raquítico, coitadinho, não sabia nem pegar uma espada na mão. Sabia o que? Tocar a harpa e cuidar de ovelha no pasto lá. Mas ele derrotou Golias. Por quê? Porque ele não chegou perto. Ele teria chance, Davi, numa luta corporal de derrotar Golias? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Mas por que Davi derrotou? Ah, porque tem fé, um filho de Deus, um ungido de Deus. Tudo isso, nós também somos. Mas Davi derrotou porque enfrentou o inimigo de longe. Não chega perto do inimigo. Não chegue perto do inimigo que você vai perder. Ele vai te destruir, ele vai te aniquilar, ele vai te derrotar. Não chega perto, enfrenta de longe. Enfrenta de longe, mas não chega perto. Não dê ocasião para ele chegar perto. Adão e Eva, o que aconteceu? O inimigo, começou com uma lábia que só ele tem, começou a convencer, a cabecinha de um, de outro, enfim, aí cedeu, Eva levou para Adão, e aí o pecado entrou. Aí descobriram que fugiram da presença de Deus, porque o pecado faz isso, minha gente. O pecado faz isso. O pecado faz com que a gente fuja da presença de Deus. Quem entra na dinâmica do pecado sempre vai preferir as trevas. Quem entra na dinâmica do pecado sempre vai preferir a escuridão, né? Porque ele se afasta da presença de Deus. Aqui diz o Evangelho, né? O Evangelho que, a primeira leitura, que Deus, todo final de tarde, ia no jardim para conversar com o casal. E de repente Deus fez o mesmo ritual. Adão, Eva, né? Cadê vocês? Fugiram da presença de Deus. O pecado faz a gente fugir da presença de Deus. E aí, por que vocês estão fugindo da minha presença? Ah, porque foi essa companheira que o Senhor me deu. Aí começou a acusação. E aí Eva, foi a serpente. Um começou a acusar o outro. Cederam, deram brecha para o inimigo. E aí vem a história do pecado que entra, enfim. Mas vem uma promessa. Vem a primeira boa nova. A primeira boa nova de toda a palavra de Deus está aqui. A promessa, né, que haveria de vir uma mulher, né? Porém inimizade entre ti, Deus amaldiçoou a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Quem é a grande descendência da mulher? Quem é o fruto dessa mulher? O fruto bendito que a gente reza na Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ele é o fruto bendito. Porém, inimizade entre ti e a sua descendência. Jesus é o fruto desta mulher. Então está lá atrás. Essa mulher, e Jesus resgata, no momento da cruz resgata a figura dessa mulher. Se lá atrás, olha que coisa mais linda, se lá atrás Eva, a mãe dos viventes na ordem natural, se lá atrás Eva se tornou a mãe da humanidade na ordem natural das coisas, agora Jesus está dando uma nova Eva, uma nova mulher, que vai ser mãe da humanidade, não de uma maneira natural, mas na ordem da graça, na ordem da graça de Deus. Maria é nossa mãe, a mãe na ordem da graça, porque fomos adotados por Deus em Jesus, e Maria é a mãe de Jesus, Jesus é a cabeça. Vai dizer São Paulo em Coríntios, que Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Se Maria é a mãe da cabeça, Maria também é a mãe do corpo de Cristo, e temos uma mãe. Por isso que a primeira coisa bonita que nos faz recordar, é que nós não estamos sozinhos. Feliz aquele que tem uma devoção para com Nossa Senhora. Feliz aquele que cultiva o terço, a oração do terço todo dia, o amor, o zelo, o carinho para com Nossa Senhora. Esse está sempre perto de Jesus. Porque aquele que acolhe Maria é a certeza absoluta
de que também faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quando o Papa Paulo VI, o Papa Francisco instituíram essa grande festa, que já vinha, claro, isso aqui já estava semente lá atrás, estava semente no Antigo Testamento, no Evangelho, enfim. Quando Maria é a mãe desta igreja vivente. Não é à toa que quando veio a festa de Pentecostes, que nós celebramos ontem, estavam lá, todos reunidos os apóstolos, junto com Maria. Por quê? Porque, olha que coisa interessante, por quê? Que quando Jesus ele subiu aos céus, na sua ascensão, Jesus poderia muito bem dar um presente para a mãe dele. Mãe, a senhora vai comigo, eu ressuscitei, eu vou levar para o céu, a senhora vai comigo. Jesus não levou Maria, Jesus subiu sozinho, e Maria foi depois. Por quê? Por que Maria foi depois? Porque Jesus queria que ela ficasse, porque algo grandioso que estava para acontecer, o nascimento da igreja. E ali Maria estava presente, quando veio o Pentecostes, o Espírito Santo, estavam ali unidos em oração, entre eles Maria. E olha que coisa interessante também, minha gente, a gente recorda que a história de Adão e Eva, a gente vê também que de repente olha que coisa linda, quando Deus quis fazer uma companheira para Adão, Deus fez com que Adão dormisse, e do seu lado aberto, olha que coisa, do seu lado aberto, Adão dormindo do seu lado aberto, tirou uma costela e aí nasceu a esposa, a mulher, a esposa, do seu lado aberto. Tem outra expressão que diz que do seu lado aberto também ou não? Tem outra expressão que diz ou não? É assim que a gente tem que aprender a ler a Bíblia, minha gente, assim, associando as coisas, Quando Jesus, no alto da cruz, o soldado colocou a lança, e do seu lado aberto, jorrou o quê? Sangue e água. Se lá, do lado aberto de Adão, veio Eva, a mãe da humanidade na ordem natural, do lado aberto de Jesus, nasceu também o quê? A sua esposa, a igreja. Os sacramentos, o que sustenta a igreja, o batismo, a Eucaristia, do lado aberto de Jesus. E tudo isso pelo sim de uma mulher. Então celebrar hoje, minha gente, Maria, que é mãe da igreja, é celebrar esta grande verdade. Nós não estamos sozinhos e Deus nos deu esta grande mãe como mãe de todos nós, de toda a igreja. Diga para aquela pessoa que está do seu lado de novo assim, não, quando você se sentir sozinho, lembre-se que você tem uma mãe. Diga, quando você se sentir sozinho, lembre que você tem uma mãe. E a missão dessa mãe é fazer com que você siga o filho. A missão dessa mãe é fazer com que você siga o filho. Aonde? No corpo, que é a igreja. Então, ao participar da igreja, você está dizendo assim que Maria é minha mãe, porque é mãe da minha igreja. Amém?